Olá, uma ótima noite para todos que nos acompanham. A partir de hoje nós estaremos ao longo desses próximos 40 dias num propósito de fé, essa quarentena de jejum. E o jejum é muito mais do que a pessoa se privar de se alimentar. O jejum espiritual não tem nada a ver com uma dieta que a pessoa ela realiza durante o tempo que ela se abstém de algum alimento para tentar buscar de alguma forma também chamar atenção para Deus ou para alguma coisa, uma forma de sensibilização. Não. O jejum que a palavra de Deus trata vai além disso. A Bíblia fala no livro de Isaías 58, porventura não é este o jejum que escolhi? Olha a finalidade, o propósito que o jejum tem. O jejum é um braço da fé. A oração, o jejum e a fé. Ele diz, o jejum que eu escolhi, que eu proponho, não é este? Que soltes, liberte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é que repartas o teu pão com o faminto, recolha em casa os pobres abandonados, e quando vires, não o cubras e não o escondas da tua carne? Ou seja, o jejum que nós encontramos na Bíblia, ele pode ser usado como forma da pessoa buscar a libertação para si e para outrem ou para outros, seja a libertação de vícios, traumas, a busca do perdão, a cura de enfermidades, a quebra de cadeias e de maldições, como diz aqui em Isaías. O jejum que o próprio Senhor se refere na Bíblia, ele deve ser praticado em favor também de terceiros, com o objetivo de você poder interceder, como nós estamos realizando, em busca de necessidade, sim, e de se obter benefícios, independente qual seja a área. Quantas pessoas que se confrontam, que têm diante de si uma barreira, um obstáculo, e que ela muitas vezes, com toda a capacidade, com todo o esforço que ela possui, não está sendo para ela suficiente sobrepujar aquela dificuldade. Daniel jejuou porque o mal veio contra Jerusalém. E o Senhor deixou claro que desde a primeira oração que ele havia realizado, Deus havia ouvido a sua oração, mas estava havendo uma resistência, uma oposição. E ele havia chegado ao 21º e último dia, e não havia ainda obtido uma resposta, mas Deus clareou a sua mente, dizendo que havia um principado, ou seja, algo que é no mundo espiritual que acontece, que travava, que obstruía, que embarreirava, que impedia a resposta de chegar a Daniel como ele desejava. Mas o Senhor disse, não temas, porque o arcanjo Miguel lhe auxiliará e pelejará por vós, e então você prevalecerá. E quantas pessoas que hoje estão na mesma situação. Por isso que a oração, o jejum e até a leitura da palavra são elementos essenciais de um jejum, que podem ajudar a direcionar a mente da pessoa para um crescimento, uma edificação e um fortalecimento espiritual. Por isso que nós começamos hoje, dia 21 desse mês de julho, vamos até o próximo mês, dia 29, quando estaremos completando os 40 dias. Inclusive, eu estou aqui com pano de saco, o que era muito comum essa utilização, como sinal de dependência e de humilhação diante de Deus. Porque há necessidade realmente das pessoas reconhecerem que elas dependem disso, elas precisam recorrer a alguém no nível superior, alguém que possa promover a sua condição. Então, se você puder preparar um pano de saco, inclusive nos cultos, ao longo desses próximos 40 dias, eu vou estar acima do vestuário com o meu pano de saco, nesta quarta-feira à noite,
vai ser a noite da humilhação, a noite da entrega, a noite de nós nos colocarmos, como fez o rei Ezequias, quando diz a Bíblia que o inimigo dele, o rei Senaqueribe, da Assíria, havia enviado uma carta colocando muitos desaforos e afrontas. A Bíblia diz que ele foi diante do Senhor e se colocou em pano de saco diante do Senhor, que lhe deu a vitória. Então, nós vamos fazer a oração como estamos prometendo. É importante que as pessoas entendam que existem diversos pilares de um jejum. Um jejum que a pessoa pode fazer de uma leitura, de uma oração, um jejum parcial, um jejum total, cada um dentro das suas condições físicas. Você não pode agredir a sua carne no sentido de você comprometer a sua saúde em jejum. Mas no jejum você pode se abster do que for necessário. Como nós estamos no jejum de 40 dias, eu particularmente, eu não abro mão do líquido, da água. Eu não abro mão da água e faço por algumas horas. E para que eu tenha condições de fazê-lo ao longo dos 40 dias. Alguns dias, por exemplo, eu ficarei só no líquido, seja um chá, seja um suco, seja água, e, consequentemente, eu com a Rose vamos ficar também por algumas horas. Hoje, particularmente, ficamos por algumas horas sem nos alimentarmos do sólido. Algumas horas, só do líquido. Então, cada dia nós vamos estar no propósito, mas a finalidade é de um jejum, promover libertação para as pessoas. Promover a cura para os enfermos, para pôr em liberdade, como diz aqui em Isaías, libertando as pessoas da ligadura, da injustiça, da impiedade, para promover a libertação de familiares, pessoas que buscam, através também do auxílio de um jejum, uma realização pessoal, pessoas que buscam crescimento espiritual, não é, Rosa? Sim, pessoas que buscam desenvolvimento da sua fé. Ela busca ter um estreitamento, uma intimidade maior com Deus. Exato. Então é importante, nós, por isso que estamos nesse propósito, vamos ao longo desses 40 dias, nessa fé, não faça nada que venha comprometer sua saúde, mas cada um deve identificar exatamente qual é o seu limite, a sua condição. Nós vamos estar hoje, amanhã pela manhã, logo cedo no monte, clamando a Deus no monte, e vamos estar às 7 da manhã ao vivo lá, Sim. levantando esse clamor. Recebemos várias pessoas que enviaram os nomes, pedidos. Os pedidos para a corrente do bem. Nós já estamos colocando aqui dentro desse recipiente, deixa eu pegar aqui, que já está aqui, ó, onde nós vamos estar agregando ao jejum. Por exemplo, a dona Jacinta pede, a minha filha, que precisa ser curada do diabetes. Então existem outras pessoas que pedem orações, intercessões para abertura de portas. Sim. Para causas que estão há muito tempo travadas na justiça, não é? Vendas de imóveis, pessoas que estão sofrendo uma resistência na saúde, na família. Então o jejum é essencial porque nos aproxima de Deus e é uma coisa muito particular. Ela é muito pessoal. Ela diz respeito à pessoa e Deus, tá bom? Vamos então falar com Deus nesse momento. Eu quero aqui incluir o nome de todas as pessoas que estão conosco. A dona Jacinta, a seu Daci, a Renata, o Rodrigo, um abraço, Rodrigo. A dona Ana, Ana Cláudia, Estélio Ferreira, a Jaqueline, Dona Alminda, a Renata, a Juliana, a Rosa está aqui também do lado, mas está vendo na internet, dando uma moral. Dona Sandra Lúcia, um abraço, minha querida. A dona Estelinha Ferreira, quem mais, Rosa, aqui, estou vendo aqui. A Jaqueline. A Jaque, falei, a dona Gessi, que entrou agora. Vamos unir a nossa fé e outros que entrarão depois, que eu vou compartilhar. Mas participe desse propósito para que nós possamos todos os dias estar clamando, intercedendo a Deus em seu favor, tá bom? Temos, Luciana, a certeza que este propósito que estamos vivendo, ele vai trazer respostas, muitas bênçãos e muitos milagres vão acontecer. Amém. Essa é a nossa fé, chamar a atenção de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Rei, nesse primeiro dos 40 dias, o nosso Senhor, particularmente, jejuou 40 dias, quando depois de sair do Jordão,
ele foi encaminhado ao deserto, ali foi tentado, e ali, Senhor, apenas se manteve com a água, mas evitou a alimentação como forma de se consagrar e prevalecer diante daquele que o havia tentado. E quantas pessoas estão numa situação parecida? Quantas pessoas que estão, neste momento, vivendo dificuldades que ela precisa ultrapassar. Eu estou aqui intercedendo por famílias, pessoas que nos encaminharam, nomes, situações, dificuldades. Esse jejum é por aqueles que trazem uma enfermidade, independente qual seja ela, Senhor. Nós determinamos a cura. Nós não aceitamos que esta pessoa pereça em meio a essa doença. Tenha o nome que tiver, tenha a gravidade que for. Nós promovemos a libertação para todas as famílias que lidam com as drogas, a violência, o vício dentro do seu lar. Nós determinamos que nesses 40 dias, todos que se sentem fracos se fortaleçam. Meu Deus, que portas sejam abertas, que negócios sejam concretizados. Pessoas que precisam vender, outras que precisam comprar. Pessoas que necessitam de um destravamento. Esta é a palavra, um destravamento. Porque muitas se deparam com travamento. A vida travada na saúde, na família, mas nesse jejum, como aquele pai que pegou seu filho e colocou nos braços de Jesus, e o Senhor, depois de haver liberto e curado a criança, disse para os seus discípulos: esta casta de demônios só pôde sair por causa da oração e do jejum. E por isso que nós estamos atrelando a fé, o jejum e a oração, para que através desses 3 e essenciais elementos que são importantes na fé, alcancemos a vitória. Eu sei que o diabo, de alguma forma, vai tentar se opor, mas eles já estão amarrados. Todos os encostos, todos os espíritos sejam derrotados, amarrados neste momento. Traga a vitória, Senhor. Traga a vitória, meu Deus, para todo o teu povo. Prepara o culto de quarta-feira à noite. Vamos estar ali em pano de saco, clamando aqueles que já conseguiram o seu pano de saco. Sim. E trazem na escrita do pano de saco nomes de pessoas, dificuldades. Sim. Meu amigo, você que tem um pano de saco, agarra-se a esse pano, escreva. Coloque aí se você conseguiu. Em nome de Jesus, que Deus faça cair por terra toda a dor, todo o sofrimento, todo o mal. Nós intercedemos por todas as pessoas que têm seus nomes, meu Deus, aqui no pano de saco. Nós ministramos a sua libertação neste primeiro jejum dos 40. E que o Senhor nos fortaleça física e espiritualmente. E que tenhamos vitória. A cada jejum, eu tenho certeza que alcançaremos vitórias. Abençoe a todos que nos acompanham, em nome do Senhor. Que o Deus Altíssimo abençoe a sua vida. Uma ótima noite. Conte conosco. Pode deixar aqui sempre abaixo, nos comentários, na Corrente do Bem, 31 994 93 91 93. 31 994 93 91 93. Deixe quais são os propósitos, qual o propósito que você quer que a gente venha se unir com você nesse jejum, tá bom? Que Deus abençoe. Um abraço aí a Dona Leila, que está acompanhando, Dona Leila Fátima. Renata, minha querida, manda um beijo para a Dona Fifi, a Rejane, a Rilene. Estaremos aí em breve fazendo a visita a vocês em Belo Horizonte, tá bom? Manda um abraço para todos. Que Deus abençoe. E vamos amanhã cedo estar no monte, em jejum, clamando a Deus por todos. Deixa aqui abaixo nos comentários, entre em contato conosco no nosso WhatsApp da Corrente do Bem, para que nós consigamos incluir a sua necessidade nesse jejum. Agora você vai dar testemunho, tá? A gente vai estar intercedendo. Eu quero que você entre aqui e diga: bispo, graças a Deus, estou tendo vitórias. Estou tendo vitórias, tá bom? Que Deus abençoe. Até amanhã. Que Deus abençoe. Fica com Deus e conta com a gente. Dá licença. Amém.